Pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao terceiro ou quarto podcast. No final eu explico para vocês, é que tem um rolo aqui de agenda, mas esse daqui é um podcast que eu quero gravar há muito tempo, que é com a minha convidada especial, que é a doutora Letícia. Aí vocês vão falar, quem é a doutora Letícia Pavone? Ela é a esposa do Júlio Silva e daqui a pouco eu apresento ela. Antes disso, eu queria agradecer você que está vindo aqui novamente acompanhar esse podcast, onde você sabe que a gente tenta trazer para vocês conteúdo sério, para desmistificar tanta asneira que tem na nossa internet que não tem filtro, principalmente sobre Orlando, ou como carinhosamente eu falo, a nossa querida Orlândia, Flórida, porque tem muita gente aí te vendendo um sonho que não existe, te vendendo uma mentira que não acontece, porque a vida aqui ela é boa? É, mas a gente se ferra pra caramba até chegar nisso. Para isso, eu trouxe a doutora Letícia para contar a história dela, que apesar de ser uma imigrante Nutella, e você já vai entender por quê, ralou pra cacete para chegar aonde ela está agora. E só está começando. Mas antes de apresentar a doutora Letícia, eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores, que é eles que custeiam o cachê milionário que a doutora Letícia cobrou para vir de Miami para cá. Você acha que esse pessoal de Miami o quê? E vieram de primeira classe ainda, patrocínio da TS Immigration, lá do Flávio, meu amigo que tem aprovado 100% dos clientes da Omni Realty. A Trinos Rent-A-Car, que aluga carro para os nossos clientes. A Tena Contabilidade, que estreou a temporada do ano de 2024 aqui do podcast do Pavone. Se você não escutou ainda, volta lá e entenda um pouco mais como é abrir empresas. O Júlio Silva, que é um parceiraço, e eu não posso falar mal dele, até porque a esposa dele está sentada aqui na minha frente e ela tá com a cara de brava olhando eu falando, eu não posso contar os problemas que eu tenho com o Júlio Silva, mas agora falando sério, Júlio Silva da Cross Country Mortgage é o nosso mortgage oficial, nosso mortgage broker oficial, o que realiza, o que ajuda a realizar os financiamentos da casa dos seus sonhos. A Câmbio hoje, que manda dinheirinho para comprar sua casa, e a Happening Cabinets, que fez toda a declaração aqui da Omni Realty, que tá um babado, tá fantástica. Mas é isso daí, agora que nós já pagamos as contas, agora vamos trabalhar? É isso daí. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui a dona Letícia Silva, mais conhecida como doutora Letícia Aguiar Silva. Você que não conhece ela, segue ela no Instagram. Ela é dentista. Ela é lá de Vila Velha, ela é dentista formada no Brasil, especializada em ortodontia lá em São Paulo, na Universidade de Bauru. Bauru, lugar bacana, tenho grandes amigos lá, a família Braga, fantástico. E também, como ela casou e veio mudar para cá, para os Estados Unidos, ela não tinha nada para fazer e resolveu. Tá bom, eu vou virar dentista aqui também. É moleza. E estudou durante 27 anos para conseguir. Ela que é a mãe do Max que fez um ano, que é o bebê mini Júlio Silva. É o garoto propaganda da Cross Country. Mora lá em... Agora tá em Boca Raton? Estamos em Boca. Boca Raton, o lugar dos brasileiros endinheirados que gostam de praia e não vão pra praia. Doutora Letícia, minha amiga, primeiro, muito obrigado por você ter vindo aqui. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu sei que a tua agenda é uma agenda complexa e complicada. É. Até porque casada com o Júlio tem que ser uma pessoa de fé. Tem que ser. Paciência, exatamente. Aí o Júlio, eles moram lá em Miami, né, na região de Boca Raton, mas os principais clientes do Júlio são em Orlândia. Então o Júlio tá 2, 3 vezes da semana aqui e eu falo, muda! E ele fala, não, porque eu gosto de praia. Letícia, vou começar com a primeira pergunta. Quando foi a última vez que vocês foram à praia? Antes da pandemia. Antes da pandemia. A quantos minutos da praia vocês moram? 10. 10 minutos. Eu vou mais pra praia morando em Orlando do que eles que moram em Boca Raton.
Mas tá bom. Brasileira de Vila Velha, mãe do Max, dentista aqui. Ainda não tem sua própria clínica, mas logo, logo a gente vai ter novidades por aí. Doutora Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigado! Obrigada a você, é um prazer enorme estar aqui. Para quem não sabe, esse é meu primeiro podcast solo. Ó, o homem é ciumento, não deixa ela ficar. Mas tá aqui, tá na sala do lado monitorando, viu? Não, é um grande prazer mesmo estar aqui. Principalmente porque em Orlando eu sou conhecida que é a esposa do Júlio, né? E olhe lá, exatamente. Isso poucas vezes que você aparece. Exato, então esse é o meu momento. Letícia, mas conta essa história. Primeiro que você é uma imigrante Nutella. Sou imigrante Nutella. Arrumou um gatão bonitão, na época magrão, hoje tá fofinho. Foi lá, pescou seu coração lá em Vila Velha. Foi. E aí ele foi lá, te arrastou, te sequestrou, meteu dentro do avião, falou, agora você não volta mais. Exato. Basicamente isso. Isso foi nos anos de? 2000, que eu me mudei de vez em 2017, mas a gente se conheceu final de 2014. Então teve Quase aí 10 esse anos. namoro aí de 3 anos, indo e vindo, indo e vindo. E nesse tempo você já estava formada? Sim, eu me formei em 2010, fui para Bauru no ano seguinte, me especializei em 2013, eu voltei para minha cidade, montei minha clínica. Então, assim, eu já estava, né, crescendo, que eu já trabalhava em outras clínicas, claro. Então, em 2014, eu tinha 4 anos de formada, mas eu já estava bem estruturada. Eu estava com a minha clínica, com uma carteira de paciente. Isso lá em Vila Velha. Lá em Vila Velha. Não atendia seguro, era só particular, eu estava indo super bem. E aí ele apareceu. Cara, a pessoa tem que ter muito amor no coração mesmo para largar tudo no Brasil. Filha de uma das famílias mais ricas de Vila Velha. Ai, quem dera. Eu fico imaginando o pai de uma pessoa falando assim, não, eu vim aqui levar sua filha para morar nos Estados Unidos, o cara investiu numa universidade, numa clínica. Meu pai ficou louco. Ficou louco mesmo? Ficou louco. Bom, hoje ele é parceiraço do Júlio, Não. vão até no show do BJs juntos lá, né? Não, é melhores amigos, mas meu pai ficou louco. Hoje eu paro pra pensar, foi uma loucura da vida de alguém fazer isso. Foi muito louco, mas quando a gente ama, a gente fica cego, né? E vale a pena, porque hoje elas têm... Produção, bota a foto do Max aí. Olha que menino mais lindo. Bota a foto do Júlio agora do lado. Não precisa nem fazer DNA. Não. Fica tranquilo. Mas e aí, então, foi assim mesmo. Vocês vieram. E aí você chegou aqui e falou, não tenho nada pra fazer, esse negócio de dona de casa, não vou fazer mortgage. Não te deu vontade de fazer mortgage? Não, na verdade, quando eu comecei a namorar com o Júlio, que a gente ficou noivo 1 ano depois, né, que a gente se conheceu. Ali, eu já falei assim, ok, eu vou me mudar. Então, o que eu vou fazer pra continuar sendo dentista? Na minha cabeça, nunca passou outra possibilidade. Então Nunca. você já foi se preparando quando você estava no Brasil? Já. Eu não tinha inglês, eu não falava em inglês. Sempre fiz curso, porque meus pais obrigavam. Mas aquela coisa, a gente não usava, né, o inglês. E é diferente, né? Totalmente. Depois que a gente muda pra cá, vê que é completamente diferente. Totalmente. E aí, naquela época, a gente não tinha informação que a gente tem hoje, né? Então, eu comecei a pesquisar o quê? O que eu vou precisar? O básico. Vai ter uma prova de inglês que se chama TOEFL. Pronto, falou aquilo ali pra mim, eu falei, ok, eu vou ter que procurar alguém pra me ajudar. E, por coincidência, quem é a referência em TOEFL, lá no Brasil, morava na cidade vizinha, em Vitória. Então, eu fazia aula com ela às 7 da manhã, na quinta-feira. Eu atravessava a ponte, né? Vitória e Vila Velha é uma ponte só. Eu atravessava a ponte, chegava na casa dela às 7 da manhã, tinha aula até às 8. Às 8 eu saía, meu primeiro paciente era 8h30. E assim foi por 1 ano, só fazendo aula focada em TOEFL. Cara, pra passar no teste. Pra passar no teste. Explica, porque tem uns seguidores meus aqui. Explica pra eles o que é o TOEFL. O TOEFL é uma prova de proficiência em inglês. É a forma que as universidades aqui nos Estados Unidos têm de ter certeza que você está preparado para frequentar uma sala de aula americana. Quer dizer, né? não é só falar inglês, né? É realmente o cara ter compreensão, ter entendimento, saber ler e escrever. Isso, ele vai te testar nos 5 quesitos, que é ler, escrever, entender, falar. Se não me engano, são 4 isso. Interpretação, Speaking, listening, writing e reading. Então a prova ela é falada, tem um microfone para você falar, você tem tempo para falar. É uma prova muito de estratégia também. Né? Entendi. Então tem tempo para tudo. E aí a nota máxima dessa prova é 120. E aí depende do que você vai fazer. Por exemplo, tem muita gente que vem fazer um doutorado aqui. Aí eles pedem, para você entrar no doutorado, você tem que ter pelo menos 100 na prova do TOEFL. Ou você tem que ter pelo menos 70. Depende do nível.
né? Do grau que você quer. Entendi. Então, eles exigem Isso é uma mundial. O TOEFL é um negócio mundial, ou meio americano? Creio eu, não tenho certeza. Creio eu que eu sou americano. Ah, ok. Não tenho certeza, não tenho 100% de certeza. Tá. E aí, para a sua universidade, Aqui eu que queria... nível que você precisava? Era 80. Tá, Aqui eu queria. E quantos anos depois você foi fazer a prova de TOEFL? Você estudando lá em Vila Velha? Olha, o TOEFL, sério, pra mim, foi assim, a coisa mais difícil da minha vida. Mais do que a capacitação de novo? A primeira vez que eu fiz o TOEFL foi em 2016, que eu vim visitar o Júlio, eu falei, eu vou fazer a prova e vou ver como que é, né? E fui me achando. Eu tirei 69. Não, 63. Eu tirei. 120. Falei, cara, vai demorar muito pra eu chegar lá. Eu tava estudando há um ano. O 63 é muito baixo. Muito baixo. Eu Que demorei. loucura, Eu consegui a nota que eu precisava, foi 2018. E aí, você já estava morando aqui? Já tava morando. A minha sorte é que eu tava esperando o green card ainda. Ah. E demorou. Então eu tirei 63, fiz de novo, tirei 70, fiz de novo, tirei 74, fiz de novo, tirei 80. Falei, pronto, tirei 80, vou aplicar com 80. Aí o pessoal começou a falar, não aplica com a nota no corte, você precisa um pouco mais. Aí eu falei, beleza. Aí fiz de novo, 89. Pronto. Não, falei, agora chega. Aí chega, agora não chega. vou falar. Quer, não quer, me deixa. Não dá pra fazer em espanhol essa porra, não? Exato. Ah, não, muita tortura. Cara, que doideira. Eu não sabia disso, não, Sim. meu. E Essa aí, foi a bom, prova mais difícil. E eu tive entrevistando o pessoal da Valida USA, que é uma empresa que faz validação de diplomas aqui. E ela falou de várias profissões e realmente falou que para muitas não precisa. Agora, para muitas, você tem que ter. E agora eu não sabia dessa nota. Que legal. Sim. Então, isso para poder frequentar a universidade. Isso é a pontinha do iceberg. É a pontinha. Com isso, é uma parte do que você precisa, dos requisitos para aplicar para um programa para dentista internacional. Nos Estados Unidos, hoje, tem 40 faculdades de odontologia ao todo. Faculdade normal. Só. Se eu não me engano, de 40 e 46. São 46. Dessas 46, eu acho que somente 30 tem programa para dentista internacional. E um detalhe, algumas aceitam um dentista por ano, outras 2, outras 12, como foi a minha universidade. E normalmente na Flórida não é um dos lugares que tem esse tipo de universidade. Você achou alguma aqui na Flórida? Aqui na Flórida tem a Nova, a UF e tem mais 2 programas que abrem a cada 2 anos. Ou seja... Muito concorrido. Por ano abrem no máximo 30 vagas, vamos dizer, e são mais de 1.000 pessoas por ano aplicando. Uau! É esse que é o grande problema. Então você é avaliado minuciosamente. Qualquer coisa que você tenha a mais, você está à frente do seu concorrente. Agora, vamos lá. Então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho na história que a gente antecipou. Aí você vê, então você mudou para cá em 2017. 2017, e aí você fez esse TOEFL com 89 em 2000? 18, 19. 18, 19. Quer dizer, você já Isso. estava morando aqui. Já. Só estudando inglês, então? Não, quando eu cheguei, eu comecei a estudar inglês, porque eu estava aplicando, né, pro Green Card, eu apliquei através do Júlio, Sim, por normal. casamento. Então, o que eu fiz? Quando eu cheguei, eu falei, bom, primeira coisa, eu tenho que aprender inglês. Então, eu comecei a estudar. Frequentei escolinha mesmo de inglês. E aí, quando a minha permissão de trabalho saiu, a Flórida é um dos estados que permite um dentista estrangeiro já tirar uma licença de assistente dentista. É o higienista? Não, só o assistente. Tá, entendi. De assistente. Isso, de é assistente. O que vai pegar lá, tal, limpar a mesa. Isso. Bom, o assistente faz bastante coisa, mais do que a gente imagina. Ele pode fazer o dente provisório do paciente, pode fazer moldagem, raio-x. Só não pode assistente. não pode usar os instrumentos na boca do cara. Exatamente. Tá. Você não pode, por exemplo, suturar, anestesiar. Mas todo o resto pode fazer. Então, eu comecei a trabalhar como assistente, só que eu não tinha inglês. E eu não me permiti trabalhar em consultório brasileiro. Porque eu sabia que senão eu nunca ia aprender. Exato. Então, assim, cara, o dentista me odiava. Ele falava assim, pelo amor de Deus. Eu só vi ele fazendo assim com o braço. Não chama mais essa menina não consegue entender o que eu falo. E eu ia embora super triste, chorando. Claro! Frustradaça. As primeiras... Bom, isso deve ter sido os 2, 3 primeiros meses. Não, isso foi no primeiro ano inteiro. Eu não falava inglês. Você imagina, ele falava assim pra mim, vai lá e fala com a mãe do paciente que ele tem que usar essas borrachinhas 24 horas por dia e tal. E eu? Primeiro, que eu não entendi direito o que ele falou. E eu tinha que... Então, era muito difícil. As pessoas pensam assim, é termo técnico, né? A gente chega lá, é muito termo técnico. Não é, você tem que ter comunicação.
Então, assim, isso foi por um ano. E aí vem aquelas perguntas, né? Porque você fica treinando o que você vai falar, mas você não sabe o que vão te perguntar. Exato. Aí aí o americano vira e faz aquela pergunta, tá bom, mas... Aí você, what? Aí você, yes, eu não. Puta, é um Exato. perrengue. Então, assim, nesse consultório ele me chamava de vez em quando. Só quando apertava mais a agenda ou alguém faltava. Só que ele fazia de tudo pra não me chamar. Mas às vezes ele precisava. E eu era boa. Como eu era dentista e eu era orto, né? Então eu tava num consultório de ortodontia, então eu era rápida. Então eu ajudava muito. Com o tempo, ele viu que meu inglês foi melhorando. Ele foi me chamando mais. Até que um ano depois ele me contratou full time. Pergunta. Quanto você ganhava? Eu comecei ganhando... quando eu ia de vez em quando, ele me pagava 19 a hora. Já era um salário bom para essa época. Sim. E aí, quando eu fui de vez, eu pedi 23 e ele me pagou. E hoje esse salário seria de 23? Acho que é a mesma coisa. $23 a hora. Eu acho que depende muito da experiência. Eu conheço assistentes que ganham $30 a hora. $30 a hora. Assistentes. Assistente. Porque o dentista, ele já se condicionou. O dentista com um assistente muito bom consegue atender 3 pacientes ao mesmo tempo. Né? Enquanto ele está fazendo o procedimento aqui, o assistente está preparando essa cadeira e colocando esse paciente aqui. É o que a minha tudo. dentista lá faz. Ela trabalha com 3 cadeiras. Isso aí. Aí enquanto a anestesia tá pegando, ela tá mexendo no outro, que daqui a pouco volta pro outro. Isso aí. Legal. E eu odeio atrasar no dentista, a última consulta minha. Eu odeio atrasar para qualquer coisa. Até hoje atrasei, mas desculpa que hoje bagunçou tudo aqui. Mas eu não suporto atrasar. E eu também não suporto ficar esperando. É horrível. Né? Aí outro dia, Orlando, o trânsito tá horrível. E eu sabia que eu ia demorar naquele horário 45 minutos para chegar lá. Eu já saí com 55 minutos. Demorei 1h30 para chegar. Ai. Eu fiquei bravo comigo mesmo, agradeci. Nossa. Aí eu errado, né? Deitei na cadeira lá, fiquei quietinho, ajudei. Tava doendo, eu falava não. Ela falou, paciente bonzinho. Não, é peso na consciência, doutora. Tadinho. Às vezes ela também estava atrasada. Nossa senhora, não. Eu não gosto desses negócios, não. Aí tu foi trabalhar nesse negócio de assistente. Isso. Aí você já tava bem. Pô, beleza, tô ganhando 30 na hora, trabalhando 10 horas por dia. 23 eu ganhava. 23. Então dá 230 por dia, vezes 10 dias, 2 conto. 30 dias, se trabalhar 10 horas por dia. Claro que ninguém faz isso, mas já tá fazendo seus 5 pau por mês. Pô, que beleza. Pra uma dentista. Tava ótimo. E por isso que muita gente para no processo nesse ponto, né? Chega aqui, começa a trabalhar como assistente, ganha a mesma coisa que ganhava no Brasil, como dentista. E tem 1/10 da responsabilidade. Exatamente. Então, e aí, mas enquanto eu trabalhava, eu não trabalhava todos os dias da semana. Eu trabalhava segunda, terça, quinta e sexta. Tá? Eu tinha um dia off. Nesse dia off, eu estudava para as outras provas que eu precisava passar, que era o board. E aí, eu sempre eu era on and off, né, no trabalho. Por exemplo, eu parei 3 meses para fazer um curso integral na FAU de inglês. Então, e ele entendia muito isso. Eu falava, olha, o meu goal aqui é ser dentista. Então, é minha prioridade. Só que eu sempre estava lá também. Então, era um acordo que eu tinha com ele, né? Então, eu trabalhava bastante, mas também estudava bastante. E, por exemplo, board, eu ia fazer a prova do board, eu parava de trabalhar 2 meses antes para estudar. Eu estudava 12, 14 horas por dia direto, sem parar. E você sempre foi assim, de estudar lá no Brasil também? Sempre foi inteligente, sempre nota boa e tal? Então foi mais fácil. Nunca fui inteligente, sempre fui a mais esforçada. Não, mas tá bom, né? Melhor assim, né? Eu nunca peguei as coisas fáceis. Eu sempre preciso repetir, ler de novo. Eu preciso fazer, eu preciso ver para entender. Legal. Mas eu sempre fui muito esforçada. Isso aí não foi nada novo para mim. Que bom, isso já é importante. Quer dizer, disciplina. Sim, né? Disciplina, planejamento, organização e persistência. E força de vontade, né? Eu poderia. Muitas vezes alguém falava assim, tira sua licença de corretora, o Júlio já tá nesse mercado, você fala muito bem, você vende bem. Né? Eu sou filha de comerciante. Minha mãe, se você me dá certidão de nascimento, eu te colocar lá, ela te vende? A minha mãe é nesse nível. Então, assim, ela vende tudo. Ela vende cada coisa que você tem aqui nessa sala, minha mãe vende. Olha só, que doideira, hein? Eu que não vou lá pra Guarapari agora
lá pra Vila Velha conhecer Você vai ficar no a preju. sogra do Júlio lá. Não, vou voltar. Minha mulher volta cheia de dinheiro e sem eu. Volta. Então, assim, eu sempre vim de bem. Só que eu acho, vou ser bem profunda agora, eu acho que todo mundo tem uma responsabilidade na sociedade, né? E a pandemia veio muito para provar isso pra gente. Se a gente não tivesse cientista, se a gente não tivesse médico, que optaram em algum momento, uma decisão na vida deles em estudar, né? Em resolver, porque eles não fazem isso por dinheiro. Não. O dinheiro vem como consequência. Então, eu sinto que o meu dever na sociedade é eu me inteirar, é eu estar, né, ativa, é eu estudar, é eu procurar, eu poder resolver a vida das pessoas. Exato. De alguma forma. Exato. Né? E a forma que eu tenho é tratando a boca delas. Quantas pessoas, às vezes, estão com a autoestima baixa ou com uma dor, né, crônica, não sabe o que é. Se não tiver alguém que queira estudar, se aprofundar nisso, o que vai ser da sociedade? Exatamente. Então, eu sempre tive isso muito forte em mim. Então, eu falei assim, poxa, eu já estudei tanto. Eu entrei na faculdade em 2006. Eu tô desde 2006 estudando. Não, e você vindo pra cá, desculpa, mas você tinha o quê? 30 anos? Menos? 2017, 28. 28 anos. Então, quer dizer, você tá no início da tua vida. Exato. Né? Você se planejou tudo, vai abrir mão de tudo isso daí, sendo que você tinha a possibilidade de poder parar, estudar e fazer. Porque, vamos colocando, você chegou em 2016, você falou 2018. 17. Isso. Aí você começou a fazer o TOEFL, aí você fez o TOEFL 18. E você se formou dentista ano passado. 2022 eu formei. 2022, e aí engravidou do Max, exatamente. Então, Isso. 22. Então, quer dizer, foram 4 anos de dedicação. Que bom, para quem não sabe, a gente é amigo. Então, eu participei um pouco desse negócio. Do Júlio falando, não vou porque ela tem que estudar. Não vou porque ela tem prova para fazer. Não vou viajar por causa disso e disso, porque ela tem isso, porque a Lê tem prova disso, porque a Lê tem aqui. Falei, a vida girou em volta disso daí, né? Foi. Até acabar, a nossa vida era girada em torno disso. 4 anos. Foi 4 anos, então. Bom, sem contar o tempo que eu estava estudando já no Brasil, né? Eu falo que ao todo foram 5 anos. Estudando, passando nas provas, aplicando para ser aceita e me formando. Tá. Né? Antes de eu entrar nesse processo todo, me explica esse negócio do higienista. Tá. Porque você já explicou que o assistente, então quer dizer, qualquer um pode ser assistente. Sim, não na precisa Flórida. ter curso nenhum. Tá, não. Se eu quiser ir lá ser assistente, eu posso. Você não, porque você não é dentista no Brasil. Você tem que ser dentista no Brasil para poder ser assistente aqui. Se você quiser ser assistente, existem cursos. Tem uma hora mínima. Se eu não me engano, tem para você básico, ser assistente básico, eu acho que são 40 horas de curso. Não é nada muito complexo. Não é nada muito complexo. Aí depois, na escala, viria o higienista? Isso. Aí o higienista já é um curso mais complexo. Exato. Quem não tem formação nenhuma de dentista, são 2 anos de curso, fora aquela coisa que o americano tem, né? De matérias básicas, antes de você entrar num curso. Sim. Agora, você como dentista... Quer dizer, o cara faz o college e aí depois ele faz 2 anos de especialização para ser higienista. Isso aí. E aí o higienista já vai ganhar mais do que o... Ganha mais. Começa com $30 a hora. Eu conheço higienista que ganha $50 a hora na Flórida. Porque, por exemplo, em Boston é muito mais. Ainda tem essa diferença? Tem. Que dentista loucura. Hoje em Boston, rios de dinheiro. Cara, deixa eu falar baixinho aqui pra ela não escutar. Aqui em Orlando é caro pra cacete o dentista. Imagina quem tá em Boston. Que Boston. Exato, eles ganham mais. E deixa eu fazer uma outra pergunta. O Júlio morava em Boston. Isso. Mas aí quando você já mudou pra cá, você já estavam aqui na Flórida? Já. Aí você nunca foi obrigado a morar lá? Não. Nos parentes aí pra dele. concluir esse negócio do higienista, que muita gente fala, então eu vou pra lá e vou ser higienista, né? Eu não quero ter que fazer essa revalidação toda, porque é caro. Você paga... A minha dívida saiu em $180 mil. A minha faculdade. Tô pagando em 5 ainda. anos. É 2 anos de curso, né? Isso. Os 2 anos da UF... Saíram 180 mil. $180 mil eu tenho de dívida pra pagar. Tô pagando. Normal. Beleza. Bem-vindo. Tô pagando. A América é maravilhosa. Tô pagando. É legal. Aí você trabalha 22 anos pra pagar. Exato. Aí quando eu pagar, eu aposento.
Bom, pelo menos os juros é baixo, né? Sim, eu pago o máximo que eu posso, tá? Eu preferi pagar o máximo para pagar menos juros e mais rápido. Eu pago 1.900 por mês. Isso. Eles descontam que eu coloquei débito automático e reduz um pouquinho os juros também. E aí você vê, né? E é um crédito que não tem limite, né? Você chega lá, uma vez que você aplicou e mantém as notas boas... Exato. Para eu aplicar, para eu pegar esse dinheiro, eu mandei só meu social... meu comprovante de residência e acabou. Nem comprovante de... Aí é um cartãozão, né, de crédito que eles te dão e você vai... Não, eles depositam dinheiro para mim a cada 3 meses. Uau, quer dizer, cai lá aquela bolada na conta? Não, eles já mandam direto para a universidade e me mandam ajuda de custo. Porque tem ajuda de custo também. Entendi. Entendeu? Eles pagam a universidade e me mandam ajuda de custo. Só lembrando para você que tá olhando, falando, poxa, eu vou fazer minha faculdade aí. Isso é só para quem é residente permanente ou cidadão americano, tá? Se você ainda não é residente permanente, não é cidadão americano, você não tem direito a isso daí. Isso. Agora, 180 mil, então quer dizer que nós estamos falando, num ano deu 90 mil, deu 9 mil, 8 mil dólares por mês. Será que eles fazem dinheiro? Universidade e ajuda de custo. Isso. Mas então a gente tem uns 2 mil aí de ajuda de custo, 3 mil? A universidade era 69 mil por ano. 69 mil por... Isso porque você já era residente. Isso que eu era residente, mas para todo mundo. Não tem desconto para ninguém, é o mesmo preço para todo mundo. Tá. Pensa, são 400 aplicantes, 12 vagas. Para que eles vão dar desconto para alguém? Não precisa? Todo mundo quer. Todo mundo quer uma vaga. Então, que doideira. E mesmo assim ainda tá com falta de dentista? O que acontece? São poucas universidades. São poucas dental school, né? No país inteiro. Ele é muito controlado. Não é igual no Brasil, que cada vez abre mais. Pra você ter uma ideia, a quantidade de faculdade de odontologia em São Paulo é maior do que aqui nos Estados Unidos inteiro. Que loucura, né? Olha que loucura. Então, é oferta e demanda, né? Então, e tem muito dentista aposentando. Eu imagino. Entendeu? Eu imagino. E querendo ou não, os Estados Unidos é feito de imigrante, né? Então, todo mundo procura. Quem é brasileiro, procura o quê? Brasileiro, exato. Né? Exato. Os hispanos procuram os hispanos. Então, faz falta. Eu lembro quando eu cheguei aqui, né? E me deu uma dor de dente. E aí você chegou aqui, você é imigrante, você não sabe como a banda toca, não tinha plano de saúde, sei lá. Aí virei lá no meu chefe e falei, ô chefe, tô com uma dor de dente aí, como é que é o esquema, né? Ele falou, não, tinha uma tiazinha que ela atende lá na casa dela. Tem muito. Tem muito ainda? Tem muito e eu te digo mais. Eu conheci um rapaz que ele atendia na garagem dele. Ele foi pego, ele foi preso. Ele tinha uma neném de 6 meses de idade. Ele foi solto, acho que 2 anos e meio depois. Puta que pariu. Ficou 2 anos e meio sem ver o filho. E ainda tem multa. Isso. E ele conseguiu tirar a licença dele de higienista ainda. Ele aplica para as universidades e ele nunca aceita por causa disso. Por causa dessa condenação que ele teve de ter prática ilegal da profissão. Exato. O pessoal acha que é brincadeira aqui, bicho. Aqui não é brincadeira, não. Não pega, mas quando pega, meu amigo, o enforcement aqui não é fácil, não, viu? E tem opções, né? Tem opções, você não precisa fazer isso. Melhor ficar no Brasil. E aí eu lembro que aí você chegava lá, ele recolhia o teu celular. Não pode, porque atrapalha, as ondas magnéticas atrapalham os equipamentos. Tá bom, sei, viu? E era na casa, aí de repente ela me abre o closet assim, tira uma máquina de raio-x, aí faz o raio-x. Falei, meu Moderna. Deus. Ela bateu, falou, não, você tá rangendo os dentes, vai lá tomar ibuprofeno que tá tudo bem. Falei, puta, ainda bem que pelo menos ela não resolveu obturar um dente meu aqui. Mas aí, então, vou voltando. Então, o higienista tá. Aí que você fez o TOEFL, aí você foi fazer os estudos. Isso. Então, vamos lá. Você já fazia ortodontia no Brasil. Isso. Então, só para explicar os nossos seguidores, ortodontia é mais do que um dentista. Qual a diferença? Ortodontia é o dentista que trabalha com aparelho. É para colocar o dente no lugar. Para mexer com a estética. Isso, né? São aqueles aparelhos que usa ou o ortopédico ou o ortodôntico, né? O ortopédico vai mexer em osso, expansão e tal. E o ortodôntico é colocar o dente no lugar. No Brasil, eu trabalhava basicamente só com isso, né? Mas quando eu vim para cá, também tem isso. Quando eu falo assim, gente, vocês querem vir para os Estados Unidos revalidar o diploma? Primeira coisa, escolhe o estado que vocês querem. Porque cada estado vai ser uma regra diferente. Totalmente diferente. Por exemplo, na Flórida, quem quer vir para ser higienista, a Flórida tem uma lei que quem é dentista fora do país consegue trazer as suas notas de lá e aí você só faz a prova final, que é o board. Final de higienista e a prova prática de higienista, eles te dão a licença de higienista. Claro, gente,
se você tiver legal, né? Você tem Claro. que ter permissão de trabalho. Não é simplesmente vir, eu tenho diploma, toma aqui, eu vou ser higienista. Não, você vai ter que ter licença de trabalho, que isso aí não depende do seu título de dentista, né? Depende do seu status imigratório. Status imigratório. Então, quer dizer que... Vamos lá. Então, o cara que é dentista lá no Brasil, ele pode trabalhar de assistente sem nenhuma dificuldade. E aí, se ele pode fazer uma validação da carga horária dele e aplicar para o board de higienista. Isso. E aí ele pode trabalhar como higienista. Exato. E tem que ter o inglês também. Exato. Tá, inglês e imigração. Não adianta você querer vir com visto de turista e achar que você vai fazer tudo isso. Não, tem você que ter work permit, green card. Exato, social, exatamente. Isso assim aí. vai embora. Legal, Mas legal. falando em termos, né, de educação, é basicamente isso. Tá? E aí você já vai estar ganhando seus 30, 35, 50 dólares a hora. Tá. Como higienista. Já dá pra fazer. Falando inglês, tá? Falando inglês, exatamente. Isso, Ou não, hoje, do jeito que tem um monte de dentista brazuquês aqui, hoje Também. não precisa, né? Isso. Pelo menos lá no meu dentista, todo mundo só brazuca lá. Exato. Só brazuca. E eu prefiro, não é por nada, eu nunca fui no dentista americano, eu fui. Não, fui num latino, mas tinha uma turma lá de brasileiro, uma turma de americano. Eu prefiro ir no brasileiro porque, assim, a gente entende melhor as coisas, né? Não tem jeito. Tudo a gente vai buscar um brasileiro. É mais passa, fácil, né? Entende claro. o que a gente fala, tal, não sei o que lá. Eu Sim. gosto, eu prefiro. Você atende muito brazuca lá? Hoje, sim. O pessoal Por quê? descobriu que tem você. Não, na verdade, quando eu me formei, logo eu engravidei. Exato. Né? Esse foi o plano. Quando eu Isso. cheguei, a gente tinha esse plano, eu falo, né, que o Júlio, eu acho que ele se sentiu um pouco responsável, né? Pô, eu trouxe essa mulher pra cá, ela quer revalidar, a gente vai ter que revalidar esse diploma. Vão se virar, né? O foco era nisso. É. E eu falava muito com ele, olha só, eu vou me dar 5 anos pra eu me formar. Aham. Se eu não me formar nesses 5 anos, a gente vai ter um filho. Ok. Porque, né, a gente vai ficando velha. Não, você não, ele, né? Ele, você não. Você não vem não. O Julião que está com 50 anos de idade já. Mas pesa, né? Começa a pesar isso. Claro. Então ele sentia, por isso que ele se envolvia muito, né? Ele sentia muito a responsabilidade, então ele me ajudava muito. Ele estudava pro TOEFL comigo. Olha Ele que me ajudava, legal. ele fazia as provas junto comigo, sabe? Era Que bem. joia. Ele me ajudou bastante. Então, o nosso projeto de vida era esse. Eu entrar na faculdade, eu revalidar meu diploma e aí a gente ia ter filho. Então, eu formei, eu tirei 1 mês de férias e a gente viajou, tal. Em uma dessas férias eu descobri que eu estava grávida. Oi, que show. Ou seja, eu Deus é passei a maravilhoso. faculdade grávida. Olha Aí que eu falei, bom, legal. eu achando aquela cabeça de Brasil, né? Ninguém vai me contratar. Eu vou ter que Uhum. ter esse filho primeiro. Mas não tive a mínima dificuldade de trabalhar. Todo lugar que eu apliquei, olha, eu tô grávida. Não, tá tudo bem, sabe? Por quê? Eu trabalho e ganho. No trabalho eu não ganho, né? Não tem essa coisa de me pagar enquanto eu tô fora. Meritocracia americana. Exato. Eu não tenho licença maternidade. Nadinha. Existe até, né, um programa na Flórida que tem essa licença maternidade. Você tem que estar trabalhando mais de 1 ano em algum lugar, alguma coisa assim. Né? Tem, mas ninguém aplica, na verdade. Exato, ninguém aplica. Então, eu fui trabalhar, comecei a trabalhar com 3 meses de gravidez, trabalhei até o último dia, antes de ganhar, e eu trabalhei no consultório americano, lá em Boca, 100% americano. Então, assim, os brasileiros que iam, era brasileiro que me conhecia. Entendi. A Letícia tá ali, vamos lá, onde que é a clínica que você trabalha? E ia, né? E aí... Não, eu lembro gente daqui de Orlando descendo Sim. para ser tratado com você. Não lembro quem daqui que falou, não, eu vou lá na Lê fazer não sei o que lá. Tem dentista aqui? Não, é que a Lê, velho, ela é top. Eu falei, não, beleza. Eu tenho pacientes aqui de Orlando. É mesmo. Então, eu trabalhei nessa clínica até eu ganhar neném. E aí, quando eu voltei, eu decidi voltar com uma carga horária menor, que eles tinham contratado um outro dentista para me ajudar. Então, vamos lá. Quando você, antes de ter o Max, você estava com uma carga horária de quantas horas? Eram 4 dias da semana. Eu só folgava na quarta. Você folgava na quarta com quantas horas por dia? Umas 9 horas por dia, 15 pacientes por dia, na Por aí. média. por aí. Porque a gente faz exame, primeira consulta, retorno, né? Aí procedimento. Então, dava uns 15 pacientes por dia. Putz, é gente, hein? Mas aí... Imagina, com barrigão. Mas aí o bolso já começou a ficar mais cheio. É. Porque aí um dentista ganha bem, né, Lê? Ganha bem. Ganha bem, Ganha né? bem. Ganha bem. Hoje um dentista, assim, em média, vai fazer quanto por ano? Uns 200 mil, não? Uns 100 e pouco. 100 e pouco, 200 mil dólares no ano. Aí, pessoal. Dá. Então, se você tem essa paciência toda de estudar de novo. Agora, aí a pergunta que não quer calar. O
você fala você fez a sua validação. E eu tinha a impressão que você tinha voltado para a universidade. Você tinha refeito a universidade. Ou foi meio híbrido? Isso. Não, na verdade, a gente volta para a universidade. Mas aqui, um curso de odontologia são 5 anos, né? Eu fiz... 4, acho que 4. Tá. Eu fiz 2 anos de uma especialização em clínico geral. Porque aqui na Flórida, eu fazer essa especialização me daria o meu título de dentista. Por causa da tua formação no Brasil. Exato. Já contaram as minhas horas. Carregando carga horária. Isso aí. E aí, então, isso seria o suficiente para eu receber, né, a minha certificação que eu sou dentista aqui. Para poder aplicar para o board final e tirar a tua licença de dentista. Isso aí. Quer dizer, então você fez 2 boards. Você fez o TOEFL? Fiz o TOEFL, fiz o board 1 e o board 2 na época. Hoje é um board integrado. Ah, é tá. um só. Tá, entendi. Dizem que ficou mais fácil. Eu não sei. Bom. Viu? Eu não sou tão Nutella. Não, a tua parte Nutella foi na imigração. Esse é o sonho de toda brasileira, arrumar um príncipe encantado. Não, e eu fui aceita na minha primeira e única aplicação. Da universidade? Primeira e única aplicação. Hoje, que eu dou curso pra gente que tá aplicando, eu falo, gente, eu fui muito louca, eu fui muito me achando, né? Eu vou aplicar só pra UF, é o programa que eu quero. Se eu não for aceita, eu penso nos outros. Hoje em dia eu jamais faria isso. Eu teria aplicado para o mundo, para os Estados Unidos inteiro. Sabe? Até em Porto Rico eu estaria. Claro, sem dúvida, né? Porque o que importa é a tua licença. Eu fiquei apaixonada. UF, número 5 no país, número 1 na Flórida. Eu queria UF. E eu fui, peituda. E aí, por que os caras aceitaram você? Não sei, eu sou legal. Você chegou dando essa risada bacana que você tem lá, contagiou todo mundo. E aí eu fui pra entrevista, né? Você prepara pra entrevista, você prepara pra uma prova prática, né? Pra ser aceita na universidade. Imagina, não tinha informação. O que eu fiz? Eu liguei pra universidade. Liguei não, mandei um e-mail, porque ligar eu acho que eu não ia conseguir me desenrolar. Ok. Mandei um e-mail perguntando se eu poderia visitar a universidade. E eles me falaram que eu poderia fazer um shadowing. Né? Que aí você ir e ver como funciona a faculdade. Beleza, me coloca nessa que eu vou. Passei 3 dias lá. Nesses 3 dias eu fui falando com os residentes. Mas como que é a entrevista? E como que é a prova prática? E eu anotando tudo. O que eu fiz? Comprei todo o material, um arsenal. Comprei um compressor. Coloquei na garagem da minha casa. Comprei o manequim que eles usam. Peguei o que eles usam como medidas, né? Certinha para poder fazer os preparos. E comecei a preparar dente na minha garagem. Que loucura! Ao todo, eu acho que eu preparei mais de 150 dentes, fazendo sozinha. Não, peraí, aqui, imagina, eu fazia só aparelho no Brasil, eu não fazia preparo para colocar coroa, sabe? É porque jaqueta no dente. Lá no Brasil, pelo que eu entendo, você tem o protético. Isso. Que é o que faz a preparação. Não, quem faz a preparação é sempre o dentista. Sabe, o dentista vai desgastar o seu dente para colocar uma capinha? Sim. É isso daí. Isso que você fez? Isso. Isso que você ficou fazendo em casa? Isso. No manequim? Manequim. Porque você tem que provar para a universidade que você tem destreza manual. Claro, já como dentista. Exato. Você estudou, ok. Você vai matar 2 anos de faculdade daqui, poxa. Você tem que provar que você tá evoluída. Então eu fiquei preparando sozinha na garagem, preparando sozinha. Porque queira ou não, você tava 2 anos sem clínica. Exato. E quanto tempo que eu não fazia um preparo num dente? Exato. Sendo que eu tava fazendo só ortodontia. Odonto, perde a manha. Exato. E aí, então, eu me preparei muito pra isso. E entrevista, eu acho que eu fui eu mesma, sabe? Eu falei, olha, eu quero muito estar aqui, eu conheço a história da universidade, vocês são os melhores que tem. E eles fazem uma série de perguntas, né? Eu acho que eles perguntam mais sobre a sua vida pessoal, no meu caso. É mesmo, para entender, acho que se você tem o perfil da universidade. Exato. E eles falaram, por que você está num programa de clínico geral se você é ortodontista? E eu falei, é verdade. Falei, por mais que eu seja ortodontista, eu sempre me meti no tratamento de todo mundo. Eu era dona da clínica, eu sabia tudo o que acontecia. Então, eu sempre gostei muito, né, do todo. Então, eu acho que foi isso. Aí, eu caí na graça. Caiu na graça, foi a estrelinha lá em cima, falou, vai! Vai que é tua! Vai que é tua! Que doideira! Exato. E o ritmo na faculdade, como é que é? Sinistro. Sinistro. Você acha a faculdade no Brasil... Puxado? Punk, aqui é muito pior. É assim, é pergunta e resposta o tempo inteiro. Você é testado o tempo inteiro. Principalmente no programa desse, que é uma residência. Então, você tá... A gente tinha 10% de aula teórica e 90% de prática. A gente só não teve tanto porque meu curso começou em 2020. Na pandemia. No meio da pandemia. Então, a gente teve 4 meses só de aula teórica pelo Zoom. Então, a gente perdeu um pouco nisso aí, né? Tá. Mas depois... Mas eu lembro de ver foto tua quando você estava na universidade, aquele pátio de gente ali, um monte de fazendo
tratamento... Sim, sim. Pros cobaia lá. Cobaia não. Comunitário, né? Isso. Então, assim, 4 meses só de aula de Zoom. Depois desses 4 meses, todo dia pra Miami. E eu moro em Boca, né? Eu morava em Del Rey, que era mais longe ainda. 1h15, todo dia. De carro. Ia pra Miami, eu chegava 8 da manhã, às vezes ia embora 9 da noite. Nossa. Que a gente atendia paciente, no final a gente tinha que limpar laboratório, fazer as notas, né? As anotações de tudo que foi feito, preparar a apresentação pro dia seguinte. Do que Porque quando era aula montar teórica, relatório. a gente que dava aula, eram os residentes que davam aula. A gente falava assim, esse caso eu decidi fazer isso. Por quê? Qual é a base científica que você tem disso? Não, essa base científica que você usou não é forte o suficiente, traz outra. Nossa. E assim era, e assim era. Nossa senhora. Quer dizer, era assim. Muito mais complexo do que lá. Muito mais. Eu achei muito mais puxado. Claro, o Brasil, eu falo assim... O brasileiro, ele tem a empatia, né? Quando a gente quer cuidar de alguém, quando a gente quer tratar, a gente dá um jeito. A gente vai pesquisar, a gente vai correr atrás, porque a gente quer resolver o problema daquele paciente. E o americano, ele tem a segurança. Ele gosta de ter a segurança, tipo assim, não, eu fiz isso com base nisso, então eu tô certo. Sabe? Se vier um processo... Eu fiz porque eu tenho a base científica. Pro brasileiro, se vier o processo, poxa, eu fiz por amor. Eu pensei em você. Eu quis te ajudar. Exatamente. Caraca. Exato. Então, assim, eu acho que o choque cultural é grande, esse negócio de processo, Lê? Esse negócio de processo, que a gente chega lá, assina 15 documentos, falando que se eu morrer, que se você perfurar meu crânio, o problema é meu... Aliás, se você lê aquilo, você não trata o seu dente. Exato. Tem isso mesmo de processo? Tem mesmo? Tem, porque que acontece? Lembra que a gente falou que o dentista ele trabalha com 3 cadeiras? Você acha que o dentista consegue conversar com todo mundo atendendo 3 cadeiras? Não consegue. Você tem que se esforçar muito. Eu não trabalho com 3 cadeiras. Eu falo que meu máximo são 2 cadeiras, procedimento só 1. Porque eu quero esse tempo para conversar, até para entender o que o paciente quer. Porque às vezes você sai fazendo um negócio e o paciente não queria isso. Entendeu? Você não precisava daquilo. Não precisava, você não deu opção para o paciente e é aí que cai o processo. Você fala assim, o dentista fez isso em mim, mas não foi isso que eu pedi, não era isso que eu queria. Por quê? Faltou aquela correria, não deixou você ter contato com o paciente. Não tem qualidade, sim quantidade. Exato. Eu acho que é muito por isso, tá? A minha opinião. Tá. Agora, em matéria de tecnologia, porque eu tive um degrau muito grande, né? Antes de mudar para cá, eu fui no dentista e não era muito tecnológico. Por exemplo, você não fazia o raio-x no raio-x. Aqui ou lá? Lá no Brasil, lá. Você não fazia aquela panorâmica. Aqui eu fui no dentista depois, acho que de uns 6 anos que eu já estava aqui, né? 6 anos sem ir no dentista, perdão. Mas, né, aquele negócio e tal. Graças a Deus não tive nenhum problema, mas chegou uma hora que caiu uma obturação. Falei, bom, agora tem que cuidar, né? Agora eu segurei 6 anos, agora eu vou pagar em um tratamento que eu economizei nos 6 anos. Aí fui lá no dentista e já chega lá, já faz a panorâmica, já faz isso, já faz aquilo. E aí tem o scanner, que o cara enfia um trabuco lá na boca e você faz o scanner, ele faz isso, o cara usina o negócio lá na hora, você já sai de lá com o BO resolvido. Exato. Em matéria de tecnologia daqui comparado com o Brasil nos dias de hoje, a gente tem mais tecnologia? Tem. Sem dúvida. O Brasil ainda está muito atrasado? Tem muito dentista que hoje tem esse maquinário todo, mas são poucos. Você conta nos dedos quem tem esse maquinário todo. E é até também uma forma de proteção do dentista daqui. Por quê? No próprio consultório você faz todo o raio-x que você precisa para você dar já o diagnóstico definitivo. No Brasil, o paciente vai no seu consultório, aí você olha alguma coisa, você precisa de um raio-x, você vai lá naquele escritório, na clínica só de radiologia. Você tem que esperar vir o raio-x para poder ver, sabe? Então, assim, olha o tempo. O paciente está com dor, não conseguiu ver ainda. Muita clínica hoje tem um raio-x, tá? Não panorâmico, mas aquele específico. E é tudo digital já, vai pro computador normal. Eu acho que sim, eu creio que no Brasil já deve estar assim. Eu gosto, eu amo isso aqui. Porque tudo que eu preciso saber, eu consigo saber na hora. Então você já resolve... Você tem um guide, né? Você tem ali um guide do que tá acontecendo. Exato, você pode resolver na hora o problema do paciente. Você não tem que mandar o paciente em outro lugar. Então, e outra, coroa no mesmo dia. Isso é maravilhoso. Isso foi fantástico. Fantástico. No mesmo dia, o paciente vai... Estados Unidos, né? Dinheiro é tempo. Não, exato. E é o que eu falo pra minha dentista. Eu falo assim, eu posso parar o tempo que você quiser. Eu não posso vir 10 vezes aqui.
Exatamente. Eu não consigo pegar 10 horas na minha agenda. Eu prefiro ficar um dia inteiro aqui, fazer o máximo que der, que for possível, né? Isso. E aí eu lembro nesse tratamento, o doutor Ricardo que me atendeu, ele falou, ó, nós vamos fazer umas 4 sessões, né? Nós vamos fazer umas 4 sessões, você vai passar 6 horas aqui dentro. Nós vamos fazer 2... Aí eu troquei todas as obturações, tudo, as coroas e tal. Você quer resolver tudo. A gente tinha um canal para fazer, aquelas coisas todas e tal. Então, mas foi bom, porque eu passei 4 dias lá, me resolveu tudo que eu precisava resolver. Mas isso é você já americanizado. Por Ah, exemplo, tá. tem um dente que a gente tem dúvida se dá para salvar ou não. O que o brasileiro faz? Tenta salvar. Mesmo que eu venha aqui mais vezes, tenta salvar. O americano não, resolve meu problema. Como é que você vai resolver? Tem que tirar e colocar implante? Arranca esse negócio. Tira e coloca um implante. E lá no Brasil, você tem esse negócio de salvar, né? Tem. Conversando com outros dentistas, não lembro se você me falou isso, mas vocês sempre tentam, pô, o dente tá vivo, o dente tá aí, por que a gente vai tirar, né? Exato, todo mundo tenta. Todo mundo, mas aqui não. Aqui é mais difícil fazer isso, é mais complicado. Se você tenta salvar um dente que, se eles olham um raio-x, né, e falam assim, esse dente não dá pra salvar, por que você tentou? O paciente teve dor no dia seguinte, a culpa é sua. Entendeu? Então, assim, é difícil. Por isso que eu não julgo as pessoas que não querem continuar a revalidação do diploma. Porque, tem muita assim, gente que para. que mija fora do pinico mesmo, sai fora, não aguenta o tranco. Ah, sai fora. É complicadinho, né? É, mistura cultura. Hoje que eu tenho filho, imagina, a pessoa chega com 2 filhos, a gente não tem alguém que ajuda em casa o tempo inteiro. Não. E é pesado, é pesado. Hoje, para eu conseguir voltar a trabalhar na rotina que eu tinha, tá difícil. Entendeu? Com o filho. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Vale a pena? Vale muito a pena. Financeiramente, eu acho que na minha cabeça, assim, para mim é um dever cumprido. Eu tô com a minha realização profissional, realização pessoal, né? Isso conta bastante. Pô, um imigrante que veio de um outro país, conseguir fazer isso. Isso é gostoso pra gente que chega nesses negócios, que alcança essas coisas. Não, e assim, eu saí de um consultório americano, eu fui para um brasileiro, tem americano atrás de mim. Sabe? Fala assim, não, onde você tá? Não, eu vou pra lá, eu vou pra lá. Eles vão, pô, isso daí você se sente, você se acha. Ai, que joia. Mas aí é que você conseguiu misturar o jeito cordial do brasileiro, a atenção, a conversa, né, junto com o teu profissionalismo. Aí vira fantástico, fica fantástico. Eles adoram. Agora vamos lá, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. A gente já entrou, já ferrei todo o meu roteiro aqui. Ó, então foram... E aí, bom, aí você achou emprego fácil, já falou de todo o processo de validação, já falou do custo, que custou 180 pila. Isso. Quantas horas você ficava, então? Bom, você entrava às 8 horas da manhã, saía 10 horas da noite, às vezes? Não, às vezes vamos dizer que eu ficava de 10 a 12 horas por dia. Agora, me fala uma pergunta, que nem o inglês, né? Você fez o TOEFL, você estudou bastante. Quando que realmente você virou e falou assim, realmente agora eu tô falando inglês? Foi por causa do TOEFL ou não? Não, jamais. Quando eu acabei a residência. Quando você acabou, quando encerrou a faculdade. Exato. Se você pegar meu celular, eu fiz em média ao todo umas 30 apresentações durante a faculdade. Todas as apresentações eu me gravei falando antes de fazer a apresentação, para eu corrigir o que eu precisava. Então, a faculdade me ajudou muito no inglês, né? Entendi. Comunicação. Por mais que tenha sido em Miami, que todo mundo falava muito espanhol, mas as aulas 100% em inglês, a apresentação 100% em inglês, comunicação com o paciente, a maioria das vezes em inglês. Sim. Eu acho que... Mas até hoje, sabe? Às vezes eu sofro para me comunicar em inglês, explicar, por exemplo, para um paciente, como é que eu vou explicar para ele que eu tenho que tirar todos os dentes dele? O paciente tem todos os dentes, não dá para salvar nenhum. Você explicar isso com as palavras, né? Com aquele jeitinho. Ao mesmo tempo, mostrando, né? Vou tirar esses daí tudo. Imagina alguém falar em... Você vai, um dentista falar em português. Vamos arrancar tudo, tirar isso tudo. Então, você tem que, né, polir as suas palavras em inglês. E não é fácil. Não, pra gente não é fácil. Não é fácil. Por mais que você estude. É o que eu falo. Tem que nascer de novo pra gente falar inglês igual teu marido fala. Exato. É muito difícil. Né? Que que cresceu a vida estudantil inteira dele aqui. Né? É muito difícil. Então, até hoje eu sofro. Até hoje eu estudo, às vezes eu vejo que eu errei alguma coisinha, eu chego em casa e falo, cara, como é que eu melhoro isso daqui? Explicar isso aqui. Sabe? Então, a gente é um eterno estudante nesse país, né? Um eterno aprendiz aqui nesse país. Meu, e aí, bom, o marido não quer sair de Orlando, você já falou,
né? Hoje, quantas clínicas que você está atendendo? Eu tô em uma clínica em Pembroke Pines, que é uma clínica de odontopediatria, onde eu faço só a parte de aparelho. Tá. Tá, eu não atendo criança. Mas, tá. O Pra, assim, aparelho... fazer procedimento. Eu Tá. só coloco aparelho nas crianças que você precisam. coloca aparelho nas crianças. Isso. Tá. Eu tenho uma odontopediatra nessa clínica, que é a dona da clínica, que é brasileira também, a doutora Vanessa Freitas, um amor. E aí eu faço toda a parte de aparelho dessas crianças. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu achei... Eu coloquei aparelho no meu filho, né, no Guilherme, e eu achei barato o tratamento aqui comparado com o Brasil. Você tem essa mesma visão, não? E o que acontece? Eu acho que é mais justo. Porque aqui você paga um valor. O tratamento do seu filho vai sair tantos mil. Foi isso. Ele falou, vai Ponto. sair $3.000, são 18 meses, você pode me pagar em 12 meses e talvez a gente precise de 2 meses a mais, 2 meses a menos. Lá no Brasil, o que acontece? Você paga por mês, né? É por visita. Aí dura o quê? 4, 5 anos. Entendeu? Então tem uma mutreta aí no negócio. Exato. Aí acaba... Aí você fala, não, vou deixar mais um tempinho. Não, mais uns meses. Então acaba saindo mais caro. Mas se você pagou, você pagou bem barato. Não, paguei. Também os dentes não tava muito ruim. Quando é um caso mais simples, né? Não tava muito ruim. E aí ficou bem e tal, resolveu rápido, mas eu tem achei... parte de seguro também, que às vezes paga. Eles conseguem receber uma parte pelo seguro também, entendeu? Tem toda uma... Não, no nosso caso eu não tinha seguro, não, eu não tenho seguro dentário. Aliás, nem se eu troquei agora, nem sei se tem, mas eu acho que não. Eu acho que não, espero que não. Mas, por exemplo, a dona Fabíola, que fez um monte de coisa, ela não gastar uma grana com ela lá, porque não é fácil não, ela tem que fazer implante, bicho, isso daí, $4.000, um negócio assim, pra fazer um implante, mais ou menos isso lá na clínica. É isso mesmo. Isso é uma outra coisa que eu acho engraçado na clínica de dentista daqui. Eu não sei lá no Brasil se mudou ou não. Mas você chega aqui, você vai no dentista, ele olha, ele fala, ela te mostra, tal, precisa fazer isso, e tem um carinha atrás. Exato. Tem o escrivão ali. É o assistente. O assistente. Não, aí ele vai, marca o C6, ok, tá bom, já mandaram encerrar. Aí tem lá, né, o C6, o C8, o C9, o 314, o 27. E aí daqui a pouco ele sai. Aí vem uma pessoa que sai assim do out of the blue. A pessoa mais importante do consultório. É isso, ela aparece lá. Então, veja bem, look well. Você tem que fazer isso. Custa $17.000, você quer começar agora? É assim mesmo. O dentista não tem que negociar. Lá no Brasil, acho que não é assim, né? Não, e é legal isso, porque se é o dentista que fala de preço, o paciente ele vai se sentir confortável de pedir desconto. Entendeu? Fala, poxa, mas você vai fazer isso, mas você não vai fazer isso também. Me dá um desconto. Então, é uma forma, né, de... E outra, vai gastar o tempo do dentista. O dentista já tá vendo outro paciente. Quer dizer, especializado naquilo que ele faz. Quem vende, quem paga, quem isso faz aí. faz financeiro, e quem obtura, ou quem faz a restauração, faz restauração. Isso, exato. É a melhor coisa, é uma empresa. Coisa. Aqui tudo que é de saúde é empresa. Rotina. É um business. É processo. É um business. Agora você imagina se você contrata um dentista do Brasil para fazer essa parte aí para vender para você. É maravilhoso. Não, é bom, porque sabe? Não dá para eu colocar uma coroa ao invés de um implante? Não dá. Porque você tem osso aqui, isso. O cara vai saber, não tem que chamar o dentista para tirar dúvida. Entendeu? Então é melhor você ser vendedor, você comissiona, você vai ganhar mais do que dentista. Tem. Aí, seus dentistas que não querem estudar, tá vendo? Vai virar vendedor de dentista, pô. Vai trabalhar, vai bater lá. Eu sei vender, porque eu sou dentista. Cara, boa ideia. Isso aí. Eu falo, gente, tem um leque muito grande. As pessoas chegam aqui já, não, que eu quero revalidar. Beleza? Ótimo. Eu fui assim. Eu não posso julgar. Eu fui assim. Falei, eu quero revalidar, eu quero ser dentista. Mas depois que eu comecei a trabalhar nos consultórios, eu vi que tem um leque muito grande para muita gente. Tem gente que gosta de trabalhar como dentista, mas não gosta de clinicar. Gosta daquele funcionamento da clínica ali e tal, mas não gosta de sentar e fazer procedimento. Tem para todo mundo. Que doideira. Bom, agora me fala uma coisa. Então, qual a tua área de atuação? Explica o que você faz na odontologia. Vamos lá, eu sou o que a gente chama de cosmetic dentist. Cosmetic dentist. Isso. Aplica Botox? Não. Eu faço tudo não que é tem parte... nada a ver com cosmetic não. que bom. Eu não faço. Dentista que pode aplicar Botox, tá? Mas eu não faço. Não faço. Tá bom. A minha área tá hoje 100% ligada à estética e à manutenção, tá? De sorriso. Ou seja, eu faço tudo que é a coroa de dente, faceta, aparelho para colocar o dente no lugar, corrigir a oclusão. Eu não faço nada que é cirurgia, canal.
Então, assim, o paciente pode me procurar para ser, é minha primeira vez que eu estou indo no dentista aqui. Eu vou dar todo o diagnóstico de tudo que você precisa, né? Que é a manutenção. Mas a minha área de atuação hoje é aparelho ortodôntico e tudo que é ligado à estética dental. Tá, entendi. Estética. Mas assim, mas tá bom, tô com uma dor de dente. Lê, vou aí. Claro. Você vai. Tem que fazer uma obturação aqui. Beleza, você vai fazer. Faço. Em vez da obturação, faz dependendo de como for, faz a coroa. Exato. Agora, você precisa de um canal. Eu vou tirar sua dor ali. Ok. E eu vou te encaminhar para um especialista em canal. Isso é. O cara que faz canal, ele só faz canal? Só faz canal. Que doideira, eu reparei isso, daí que eu tive que fazer ele falou, não, o cara vai vir aqui fazer pra você naquele horário. Aí eu fui lá, o cara pegou, veio... Ele é louco nesse ponto de fazer canal o dia inteiro. Que doideira. Não, mas os equipamentos de canal, eu lembro, eu fiz, acho que né? 2 canal na minha vida. E aí eu lembro de, lá no Brasil, eu sofri, o cara vinha... Não, aqui é todo motorizado, né? Lá no Brasil também já tá já assim. Tá assim. Já tá. Eles estão bem também evoluídos. acho que o canal que eu fiz, eu devia ter 18 anos de idade também. Não, tá bem motorizado. A anestesia era da base Mudou muito da idade da vodka pedra. naquela época ainda. E o gásinho lá que põe lá, que a gente vê nos filmes, conta pra gente. Tem mesmo? Tem. Que gás que e é aquele lá? É um gás 100% seguro, né? É o óxido nitroso. Óxido nitroso. Isso, que é misturado com oxigênio. Ele é capaz de te deixar consciente, mas mesmo assim ele consegue te anestesiar um pouco. Então você fica mais tranquilo, te relaxa. Isso. Tá. E a gente pode usar desde criança até velho, em tudo. Mas tem um limite ali. Tem. Mas o cara sai meio grog. Não, ele não sai grog, ele só fica durante o procedimento. Quando acaba o procedimento, a gente coloca 5 minutos de oxigênio, 100% de oxigênio, você pode dirigir, pode ir embora. É assim 100% mesmo? seguro. Mas em que situação que você usa? Porque eu sou louco de tomar esse negocinho aí nos dentistas, eles sempre me dão anestesia local. Mas você pode pedir, você vai tomar anestesia local também. Anyways, tá? Sim. Isso é só pra relaxar o Só cara pra que relaxar. fica muito tenso. Isso. Só pra relaxar quem fica muito tenso. Tem dentista que só trabalha com óxido nitroso. Por quê? Porque aí o paciente não se mexe, não pergunta, não fala. É porque ainda o paciente ainda tem muito medo de dentista, Lê? Eu acho que hoje tem menos, sabia? Eu tenho sentido que os pacientes têm menos medo. Eu acho que a internet tem muita muita notícia, Hoje tem muita informação. As pessoas têm mais noção do que é feito na odontologia. Eu acho que tem menos, mas ainda tem. Não, eu acho que os equipamentos também estão menos barulhentos, menos agressivos. A gente também está se aprofundando mais em técnica de anestesia que faz doer menos, né? Eu acho que é muito melhor. Sim. Agora, uma outra pergunta. Vamos lá. E aí? Quando é que abre a Doutora Letícia Clínica Dental Surgery? Bom, se você ficou até o final, você vai saber de primeira mão essa novidade. Eita, vamos lá. Então, a clínica vem depois que o bebê que tá aqui cresceu um pouquinho. Tu tá grávida de novo, mulher? Filha da mãe! Olha eu aqui. Olha eu, a cara do entrevistador vai começar a chorar sério, Lê. Puta, que top! Quanto tempo que você já tá grávida? Não, eu tô 10 semanas. Caraca! Que legal! Bom, então teremos clínica daqui 2 anos, tá? Isso! Que joia! Eu vou até encerrar esse negócio agora que eu fiquei. Para, gente. Ó, Lê, obrigado por ter vindo aqui. Nem sei mais onde apertar botão aqui agora. Cadê o pai dessa criança? Caraca, bicho, que delícia. Sim. E foi também planejado. Eu falei, quando o Max tiver 1 ano, a gente começa a tentar outro. Eu já tava grávida. Deus tá sendo muito bom com a gente. Deus é fantástico, para tudo. Planejou melhor que a gente. Para tudo, tá tudo escrito, tá tudo feito da vontade dele. Gente do céu. E aí, menino ou menina agora? Não sei. Eu tô super curiosa. Que delícia. Olha, até perdi o rumo do negócio aqui. Aí agora é só esperar. Eu quero participar dessa primeira infância, claro. Né? Meu filho, eu quero continuar no ritmo que eu tô hoje. E aí depois, se Deus quiser, vem o nosso. Não, e as coisas vão se organizando, né? Vai participando. Aí cabe clínica, aí você põe jeito, aí você trabalha 2, 3 dias. E hoje eu tô muito feliz onde eu tô. Eu trabalho com um grupo de brasileiro lá lá no sul da Flórida. Eu sou apaixonada por trabalhar lá. E vou te fazer uma pergunta aqui pra gente finalizar, que você já me deixou... perdi o rumo aqui, parabéns. Trabalho de dentista é mais ou menos como trabalho de corretor.
né? Você tá lá trabalhando, fazendo o teu trabalho, você tem a tua agenda, você ganha o seu dinheiro, você tem os Sim. teus pacientes e tal. Só que a clínica é de alguém ali. Exato. Né? E deixa os BO para ele e continua fazendo o teu trabalho. Não necessariamente você montando a tua clínica significa que você vai ganhar muito mais ou vai ficar muito mais realizado. Exato. Às vezes a gente ganha até mais trabalhando para alguém. Trabalhando para alguém. É por essa comparação. É igual Sim. montar um brokerage office. É a mesma coisa. É um BO enorme e ganha menos dinheiro. Exato. E mais dor de cabeça. Continua assim. Vamos ver. Depois que nascer... Se for menina, já tem nome? Não. Nada ainda. Então, enquanto a nada não nasce, ou nada não nasce, a gente vai contando cenas do próximo capítulo. Isso aí. Lê, como sempre, você é fantástica. Desde o momento Obrigada. que a gente te conheceu, a gente ficou apaixonado por você. A gente ama você e a tua família, o Júlio. Obrigada. Vocês são bênção na vida de muita gente e na nossa também. Vocês sabem o carinho que a gente tem por vocês. Obrigado por ter aberto esse momento aqui da tua agenda, de vir contar essa notícia pra gente. Agora todo mundo tem que ficar até o final pra saber novidades. Meu Deus do céu. Obrigado. Que Deus continue abençoando e que você continue sendo bênção na vida de tanta pessoa. Amém. E você ajuda lá. Amém. Obrigada. Obrigado, até a próxima vez. Agora você volta quando tiver com o barrigão, tá bom? Isso. Gente do céu, essa risada dela é fantástica. Olha, eu tô passado aqui, como diria um amigo meu que é meio viadinho, ele fala, tô bad. Gente do céu. Bom, rapaziada, depois dessa notícia não tem mais o que falar, eu tenho que comemorar aqui com eles. Obrigado por ter acompanhado aqui até o final. Espero que o conteúdo dessa entrevista tão divertida, desse bate-papo tão gostoso, tenha ajudado você a entender um pouco mais que sim, é possível você realizar teu sonho. Você sendo imigrante Nutella, igual a Lê foi, ou você sendo imigrante raiz, igual o marido dela foi. Esse país te dá oportunidade, basta você fazer aquilo que a Lê fez. Dá mesmo. Vem, Agarra. agarra, planejamento, determinação e as coisas vão acontecendo. E claro, né, fé naquele cara lá de cima que dá força pra gente seguir no dia a dia. Valeu, pessoal. Lê, obrigado. Obrigada. Beijo pra todo mundo.